Fala galera, estamos de volta com mais um programa Papo 10 aqui no nosso canal no YouTube. Você já sabe, toda semana nós batemos um Papo 10 sempre com o convidado 10 também no nosso canal. Antes de eu apresentar, claro, o nosso Pedrinho Tenório, para a gente bater um papo com ele, deixa eu mandar um abraço mais uma vez aqui para os nossos parceiros, a Madeiras do Brasil, para você que vai reformar, para você que vai construir, que está construindo, quer planejar o seu móvel para o seu apartamento, para o seu escritório, para a sua casa, procure Madeiras do Brasil, que fica no bairro de Jaraguá, próximo à Praça Arraiol. Um abraço também para todos lá da NB Farmácia. Anote aí o nosso delivery, é o 3313-2528, 3313-2528, NB Farmácia, que fica na Avenida Maceió, no bairro do Tabuleiro, próximo ali à Feirinha do Tabuleiro. Mais uma vez, um abraço para o nosso amigo Nemelo, desportista Nemelo, ele que é o proprietário de NB Farmácia. E hoje o Papo 10 veio até aqui ao nosso Massagueirinha, que também é nosso grande parceiro aqui do projeto Papo 10. Massagueirinha, você já sabe, tanto na Ponta Verde, como também na Jatiuca. E hoje nós estamos aqui no Massagueirinha Jatiuca, para bater um papo com esse parceiro do projeto, amigo azulino, Pedrinho Tenório. Primeiro, Pedrinho, obrigado pela parceria. E segundo, é um prazer muito grande tê-lo aqui no nosso canal, no nosso programa. Seja bem-vindo, Pedrinho. É um prazer meu estar conversando sobre futebol, sobre tudo geral, né? Apaixonado por futebol desde pequeno. E vamos lá para o Papo 10. Bom, como é que começou primeiro essa paixão pelo CSA? A paixão pelo CSA começou de infância pequena. Eu sempre morei ali no Pinheiro, ali nas transversais da Praia Lima, né, para Belo Horizonte, e acompanhava o treino desde pequeno, tanto fez jogos como de treino. E meu pai me levava para os clássicos, e eu comecei a ir para jogos sozinho, pequeno mesmo, tenho 12 anos, 10 anos, junto com os amigos da região, tanto por Montanha e também como por Repelé. Eu tenho uma família muito dividida, né? Muito regatianos, muito azulinos. Então isso faz você ser mais apaixonado, acho, pela questão local em casa, as discussões, as zoeiras, tudo. E essa paixão, desde pequeno que eu acompanho futebol e esporte em geral, eu sou apaixonado pelo esporte. Bom, você disse que tem uma família muito dividida, né? Tem irmãos, não? Tenho meu irmão regatiano. Regatiano? Rapaz, e como é que é quando joga CSA? Rapaz, aquela roxa pelo zap, aquela resenha. Antigamente a gente suava em casa, suava no colégio. Né? O meu tio, meu avô paterno, porque eu tinha uma ligação muito forte, era regatiano, né? Meu Deus do céu! Meu tio também tem um tio regatiano, sofredor. Mas assim, aí eu azulino, mais um primo azulino. O meu pai é meu Deus, Muricy, CSA, né, que tem a rede natural do Muricy. Sim, sim. Né? E essa paixão foi acompanhando até que quando eu vi que estava dentro do Montanha, ajudando como foi possível essa cidade. Bom, você disse que tem um filho. O filho é regatiano também ou azulino? Tem um regatiano e um azulino. Um filho regatiano e um filho azulino. Você vê como é Qual é a idade dos dois? Tem um de 15 que é azulino, o Coelho, que é da SACA, e tem o mais velho, Pedro Henrique, que é regatiano, sofredor. E os dois dentro de casa, como é que é? Essa é a idade natural, né? Só não vai me dizer que a esposa é regatiana, né? Não, a esposa é azulina. Azulino. Mas assim, o meu filho, Cleuber, ele acompanha o CSA tem 3 anos para criar. Como torcedor, Campina Grande, aquela série, acho que série D que a gente fez, né? 2 jogos, perdemos lá 2-1 e aqui 0-0. Ele viajava. Contra o Campinense. Campinense. Isso. Foi em 2012. Exatamente. E ele viajava comigo, ele saiu de Unos aqui, um de amigo, jogando de Unos, Então essa paixão ele entrou mais comigo, porque ele pegou o tempo CSA, claro, sofreu um pouquinho, mas depois pegou a evolução CSA. Era essa questão que eu ia dizer. Veja só, você falou que tem 2 filhos, um regatiano e um azulino. O regatiano tem 15. Né? O azulino tem 15. O azulino tem 21. Então veja bem, o de 21, que é regatiano, passou muitos anos e continua até agora vendo o CRB, sempre disputando Série B, conquistando campeonatos estaduais. Agora, o mais novo, né, que é azulino, não é isso? Esse sofreu um bocadinho na mão do irmão, não sofreu? Sofreu, mas agora ele chegou um patamar só de vitória. Você sabe, nos últimos 4 anos aí, ele tem um crescimento, né, enorme, pelo tamanho do CSA é, pelo tamanho da sua torcida.
Pedrinho, você, inclusive, por essa paixão que você tem pelo CSA, e você já externou isso aqui no nosso Papo 10, aí foi que te levou para o Mutange, propriamente dito, para você, como conselheiro, também dar a sua colaboração ao Centro Esportivo Alagoano. A gente bateu um papo fora do ar aqui, e você me falava que você foi levado para dentro do CSA pelo Raniel, que também é um outro grande azulino e que fez um grande trabalho no Mutange, né, Pedrinho? Isso. O Raniel fez um trabalho nobre no Mutange. Eu praticava já muito mais como torcedor, né, sempre estava ali, conversando, treino, e o Raniel lá. Aí o Raniel me chamou foi em 2012 para ficar com ele, no patrimônio ajudando e tal, e a gente ficou lá, eu e ele, nos projetos, o Raniel, que levantou o grande, pelo tanto praticamente acabado, e nós fomos lutar. O campo, melhorou o próprio CT em si, a cozinha, a própria academia. Em 2013 foi quando foi feita a chapa que ele participou diretamente. O Raniel foi vice de patrimônio e eu fui diretor de patrimônio. Certo. Né? E de lá para cá a gente está sempre tentando ajudar da melhor forma possível. Passei um tempo também em 2015 com o Fabiano, que foi o próprio Fernando da Vice, né? O Fabiano Velho, que foi quando a diretoria, infelizmente, saiu todos ali, Rafael, Raimundo, todos saíram da diretoria, e ficou só quem estava lá no dia a dia. A gente pegou aquela barra em 2015, acho que foi o momento do CSA, claro, teve o rebaixamento, mas esse momento foi duro. Aí, em 2015 o CSA estava na Série D, né? Estava sem série. Praticamente sem série, né? A gente disputou o Alagoano, né? Não o terceiro colocado, então assim, quando o Rafael voltou como presidente, né? Mas assim, foi em 2014 para 2015 que a gente ficou lá, quando a diretoria toda saiu, a gente passou um momento muito difícil ali, mas graças a isso, a união da torcida da vez e de alguns conselheiros, conseguiu, né, manter o CSA pelo menos na primeira divisão do estadual e brigando por vaga na Série D, né? Aí você passou um tempo também na base do CSA, né? Comandando as divisões de base do Centro Esportivo Alagoano. Antes da gente falar desse trabalho seu na base, eu queria saber a sua opinião, a sua visão sobre a base. Porque com todo esse trabalho que o Rafael vem fazendo, essa diretoria vem fazendo, tiraram o CSA do fundo do poço, levaram o CSA para a Série A, o CSA hoje na Série B, mas a gente não pode deixar de falar aqui. É triste, é lamentável você ver hoje o CSA com a sua base praticamente fechada, né, Pedrinho? É verdade, é muito complicado. Eu acho que a base é o alicerce de qualquer tipo de futebol, né? Claro que o investimento é um pouco alto, mas vai ter fruto na frente. E eu também entendo lá do Rafael hoje, que a gente passou por um momento inesperado que foi o problema do Mutange. Ficou sem casa, ficou sem a nossa casa. Do dia para a noite a gente investiu lá, o Rafael investiu lá, fazendo uma academia mais moderna, fazendo um CT mais moderno com apartamentos que dava para acomodar a base. Do dia para a noite a gente teve que sair. Eu entendo também essa colocação dele de não poder investir na base agora, esperar pelo CT, mas como você falou, a base é fundamental. E na sua base, na sua época da base, alguns jogadores foram revelados? A gente passou muito pouco tempo, a gente tem um projeto de 4 anos, infelizmente a gente conseguiu passar acho que 1 ano e 2 meses no CSA, e o projeto começou com muita conquista que a gente tinha planejado, e a gente conseguiu chegar, por exemplo, as escolinhas, a gente fundou 11 escolinhas em Matriz. Tem escolinha em Maragogi, tem escolinha em Vilar, Mariponda, né? Mariponda, aqui em Maceió, a gente tem todas as escolinhas. Né? E o objetivo da escolinha é o quê? O cara sério, que vai chegar ali com 4, 5 anos, ser torcedor, se você vai lá uns 2 outros, mas no primeiro momento era um cara que se apaixonar, porque você pegava aqueles meninos, eles entravam no mundo. Mas hoje era o dia da escolinha estava inventando. CSA na Série A, na Série B. Você viu os pais chorarem. É verdade. E a base, ela é muito importante, como você falou. A base, ela é tudo. E eu, particularmente, posso falar muito bem, com muita propriedade da base, porque eu joguei 9 anos na base do CSA. Quer dizer, eu conquistei títulos, tanto no Sub-15, como no Sub-17, Sub-20, enfim. Então, a gente sabe que a base, ela é fundamental. E tem uma outra questão, Pedrinho. Na minha época, e eu acho que isso precisa ser retomado, o garoto, ele tinha prazer, o sonho dele primeiro era jogar ou no CSA ou no CRB. Depois é que ele pensava em seleção brasileira e depois ele sonhava em Europa. Hoje não, o menino da escolinha já pensa em jogar logo na Europa. Não é nem seleção brasileira, né? Verdade. Você vê
pequeno torcendo para time de fora. Isso aí também a nossa geração nunca pensou em torcer para time de fora. Real Madrid e Barcelona só se fala disso, né? Só se fala disso. E a gente conseguiu fazer uma campanha, a gente foi campeão lá no ano invicto, no Sub-20. E muito forte, revelando 5 jogadores. Né? A maioria está jogando, infelizmente não tem nenhum CSA, mas a maioria, 80% estão jogando. Inclusive alguns jogando na Europa e alguns no Brasil. E fomos vice-campeões do Sub-17. E formamos o Sub-15 para dar sequência. E fizemos uma campanha que eu achei impressionante, a sucesso é impressionante. Foi na Copinha São Paulo. Sim. Em 2019, a gente fez uma campanha histórica. Foi o time alagoano que chegou mais longe, né, que foi alcançado pelo CRB do outro ano. Mas a gente fez história e parou Maceió para assistir CSA e Grêmio. Todos os torcedores do CSA lotaram os restaurantes, lotaram os casos. E eu me lembro desse jogo, né, porque a gente está batendo esse papo aqui não, mas o CSA fez um grande jogo e, na minha opinião, daquela oportunidade, foi prejudicado pela arbitragem. Foi garfado pela arbitragem. Teve um pênalti que não houve e já foi a expulsão no roda da gente. Mesmo assim, a gente pressionou, a gente jogou de igual para igual com o Grêmio, com uma estrutura bem melhor que o Grêmio, uma história bem melhor que o Grêmio. Quer dizer, começou a aparecer o trabalho da base, que é esse trabalho de revelação, ali, depois de 1 ano e 2 meses da base. Infelizmente o projeto não foi para frente, houve uma troca de comando e foi decidido pelo Rafael, a gente aceitou numa boa e a gente conseguiu 1 ano e 2 meses fazer a história. A gente foi campeão alagoano invicto, participamos da Copinha, fizemos uma campanha histórica da Copinha e conseguimos alguns jogadores até hoje, o Igor, o goleiro do Botafogo Sub-20, é do CSA. Foi a gente que trouxe para o CSA. Ele está roubando uma revelação do Botafogo, está emprestado pelo CSA. E ele está disputando aí o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Carioca, se destacando. É um dos destaques da Copinha da revelação do meu tempo da base. Muito bem, nós estamos batendo um papo 10 hoje com o nosso Pedrinho Tenório, aqui no bar Massagueirinha, bar e restaurante Massagueirinha, e aqui nós estamos na Jatiuca, mas o Massagueirinha tem tanto aqui na Jatiuca como também na Ponta Verde. Abraçando também a você que está assistindo ao nosso programa, anote aí o delivery da MB Farmácia, que é o 3313-2528, 3313-2528 é o telefone do nosso delivery da MB Farmácia, que fica na Avenida Maceió, no bairro do Tabuleiro, próximo ali à Feirinha do Tabuleiro, do nosso amigo Nemelo. Olha aí, para você que está construindo, para você que está reformando ou que vai reformar a sua casa, o seu apartamento, o seu escritório, quer planejar os seus móveis, vá direto em Madeiras do Brasil, que fica no bairro de Jaraguá, próximo ali à Praça Raiol. Madeiras do Brasil, sempre com as melhores ofertas e os melhores produtos para você. Pedrinho, antes da gente voltar a falar do CSA, e o Massagueirinha, como é que tudo começou? Massagueirinha, que é um grande sucesso aqui em Maceió, um cardápio diferenciado, aquela cerveja gelada, aquele suco natural, a casquinha de siri que não tem igual. Como é que começou tudo isso na sua vida? Massagueirinha tem 22 anos, a unidade da Ponta Verde, nossa matriz, tem 22 anos. A gente começou com... Eu sempre gostei de empreender, de cozinhar, e houve a oportunidade no ponto da Ponta Verde, né? E a gente teve essa ideia de trazer a Massagueira para Maceió. Claro que você tem que estudar, tem que fazer alguns cursos, né? E conseguimos chegar a esse patamar que hoje essa marca é tão forte aqui em Alagoas e no Brasil, né? A gente chega a dar orgulho, o trabalho começou praticamente do zero, e chegar a esse patamar com minha família, minha filha hoje dentro do restaurante. Mas você ainda mete a mão na massa, você ainda vai para a cozinha ainda? Não. Agora vai não, né? Mas continua cozinhando em casa, não? Continuei cozinhando em casa. É? Qual é a sua especialidade? Como cozinheiro, como chefe de cozinha? Eu gosto de fazer em casa, como que é normal em casa mesmo, que eu gosto de fazer, né? Feijão, essas coisas. E de vez em quando invento, a minha filha se formou, sabe, em gastronomia, a gente fica tentando criar uns pratos novos. Para o restaurante? Né? Mas assim, sempre gostei, né? E qual é a novidade atual aqui do Massagueirinha em termos de cardápio? Olha, a gente tem muito forte a casquinha de siri e arroz de porco. São fortes, conhecidos. São os carros-chefes, né? Casquinha de siri e arroz de porco. São prêmios nacionais que a gente já ganhou com esses dois pratos. Mas a gente tem que sempre inovar, né? A gente trouxe o escondidinho de filé de siri. Escondidinho de filé de siri? Escondidinho de filé de siri, foi um prato até para minha filha. A gente tem que inovar, tem a moqueca de porco também que sai muito. Então, a gente tenta sempre estar à frente do mercado para conseguir manter o padrão, né? Pra você ter ideia, hoje a gente tem duas franquias, que é da Lagoa, e em Caruaru estamos abrindo uma terceira em Arapiraca.
Que legal. Passar a grade 4, vai para a quinta unidade. Uhum. Né? Arapiraca vai ser onde ali? Arapiraca vai ser na Avenida Ceci Cunha. Na Avenida Ceci Cunha, na principal. Que, aliás, a Avenida Ceci Cunha, conheço bem, que passei muitos anos morando em Arapiraca e militando na crônica lá de Arapiraca. A Avenida Ceci Cunha, ela praticamente já passou a ser uma avenida comercial, não é mais residencial. Antigamente era chamada de Avenida do Futuro. Hoje a Avenida Ceci Cunha, que é uma avenida comercial muito parecida, inclusive, com a Amélia Rosa, né? Onde nós estamos aqui agora, né? Gravando o programa, né? O potencial da Arapiraca é incrível. A gente fez uma consultoria lá, né? Arapiraca é um potencial incrível e o pessoal está recebendo a gente com o braço aberto. A gente fala lá, a população de lá está comprando a ideia mesmo. Maravilha. Vamos voltar então a falar aqui do CSA. E aí, está confiante no CSA na Série B, Pedrinho? Esse ano eu conversei até com o presidente, sou amigo tanto do Rafael como o Raimundo, como o Uruguai. Conversei com o objetivo nosso aos 45 pontos. A gente não pode fugir disso aí. Depois de chegar aos 45, a gente pode pensar alguma coisa. Passamos um momento muito conturbado essa temporada, né? Muitos erros, claro, muitos acertos, mas no futebol em si a gente passou por um momento muito conturbado. Então a gente tem que botar o pé no chão e tentar os 45 pontos assim que for possível. Eu não vejo o CSA hoje nessa temporada com além de instância, permanecer na Série B, que é um grande feito. Que, aliás, vamos combinar o seguinte, né? Eu sempre digo isso, tanto na Rádio Difusora, onde eu comento futebol, enfim, onde eu trabalho, como também aqui no programa. Claro que a gente quer sempre mais, mas o objetivo principal nosso, da nossa realidade, é você se manter na Série B. Você conseguindo abrir a porta dos 45 pontos, toda a Série B o ano que vem. Se tiver aquele bônus a mais como o CSA teve em 2018 para 2019, maravilha. Mas se você conseguir se manter numa Série B, entre os 40 melhores times do Brasil, já é uma grande colocação, ou não? Com certeza. É como você falou, a gente tem que ser... Claro, a gente como torcedor quer sempre mais, né? Mas a gente tem que ser realista. A realidade hoje nossa é chegar aos 45 pontos e se manter. Já é um grande feito. O CSA conseguiu um feito histórico, acho que no Brasil, de sair da D para A. Né, um trabalho exemplar da diretoria, toda a diretoria, todo o conselho, do CSA, toda a torcida. A torcida é incrível. Aquele jogo lá do Juventude, você chegou em Maceió, você não conseguia andar, parou. Eu estava lá naquele jogo, eu vim com a delegação, e foi um negócio que você, até hoje, você nunca viu nada parecido com aquilo ali. Não só aqui, no canto, incrível do CSA. Mas a realidade é essa, chegar aos 45 pontos. Acho que está bem trabalhado para o CSA se manter na Série B e na próxima temporada fazer um planejamento melhor para ver se ele diz que eu vou CSA. Você está confiante, Pedro, na manutenção do CSA nessa Série B do Campeonato Brasileiro? Eu acho que o objetivo é esse. O objetivo do CSA é chegar aos 45 pontos. Isso é bem claro pelo campeonato que a gente vem fazendo, pelo futebol que a gente teve no começo da temporada. Então a gente não pode fugir da realidade nossa, que é se manter na Série B. Já vai ser um grande feito do CSA se organizar para a próxima temporada. Bom, e você vê time para isso? Você vê o CSA com time para brigar, pelo menos por essa manutenção? Eu acho que dá para sim manter sim. Eu acho que o campeonato da gente vai ser esse, vai ganhar uma, perder duas, ganhar duas, perder uma. Né? Eu acho que precisa de algumas peças. Precisa de um atacante, né? De algumas 3 ou 4 peças. Mas eu acho que hoje dá sim para a gente se manter na Série B, chegar ao objetivo dos 45 pontos. E se manter na Série B para se planejar melhor para o ano que vem fazer uma temporada melhor. Esse ano foi muito turbulência, muitos erros no começo, mas dá sim para se manter para chegar aos 45 pontos. Você é favorável à volta do torcedor nos estádios? Com certeza sou favorável. Falo isso em off com alguns amigos do próprio governo. E eu acho que a gente já passou pelo pior momento da pandemia. Estamos avançando com a vacinação. Né, já é uma realidade do próprio Brasil mesmo. Tivemos Flamengo, a Libertadores, em Brasília, com tudo. Claro, seguindo os protocolos, seguindo alguns protocolos da saúde, e com certeza eu acho que já deviam ter voltado algum público na Série B, no Brasileiro, Série A. Enfim, no Campeonato Brasileiro em si, já deveria ter voltado. Você acredita que se a gente não estivesse nesse momento de pandemia, a massa azulina no Rei Pelé, mesmo o CSA com essas dificuldades, mas essa torcida levantaria ainda mais esse time? Ah, com certeza. A torcida é incrível. A gente teve um momento histórico, a gente subiu para a Série A, o jogo do Juventude. Quando a gente chegou aqui em Maceió, em Alagoas, no aeroporto, eu nunca vi um negócio daquele em canto nenhum do Brasil. A
então invadiu o aeroporto, invadiu o Maceió, né? E com certeza a torcida do CSA sempre fez e fará a diferença. É um gás a mais para a gente conseguir os objetivos. Muito bem, Pedrinho, veja bem, os bastidores do CSA em termos de eleições, ou da eleição do CSA, política interna do clube, já nessa efervescência aí, o CSA vai ter eleição no final do ano. Esses bastidores, já estão sendo movimentados, não? Já tem conversa de um lado, conversa de outro. Até falei do conselho, vamos primeiro chegar aos 45 pontos, mas a movimentação está grande, né? Para o próximo pleito, que deve ser em dezembro, deve ser antecipado para novembro, então já está se mexendo mesmo. Tem 2 grupos fortes aí que devem disputar as eleições. Você está trabalhando nos bastidores com algum grupo, enfim? Olha bem, como eu sempre falo, eu sou CSA. O que for melhor para o CSA, a gente vai estar apoiando. A gente está conversando, tem conversado sim, mas a minha preocupação é com a instituição. Eu acho que, independente de quem ganhar, a gente tem que apoiar, porque a gente é azulino, apaixonado por na veia, mas a gente tem sim escutado o grupo e a gente, mais para frente, a gente vai tomar a nossa posição. Você teria um nome, você particularmente teria um nome? Eu falo isso bem aberto. Eu acho que o nome hoje, para ser presidente do CSA, seria Raimundo Tavares. Pelas 2 passagens, pela história que ele teve, eu acho que era a vez dele ser presidente do CSA. E como do conselho, o Valmar Peixoto seria o nome, esses 2 nomes, que eu acho que era a bola da vez. Mas bora esperar os bastidores aí, isso falei até para o Raimundo mesmo. Você já conversou com o Raimundo sobre isso? Sua vez de ser presidente do CSA. E ele, qual foi a reação dele? Não, ele desconversou e tal, mas como a gente falou, ele está conversando agora essa conversa. Por aguardar para a gente ver a definição, que for melhor para o CSA, a gente vai estar apoiando. E com certeza o Rafael, independentemente de cargo ou não, vai continuar sempre também, porque ninguém se afasta do clube de coração, né, com Pedro? certeza. O Rafael tem história ali no CSA, e o Rafael pegou o CSA na Série D, colocou o CSA na A e hoje estamos na B. Claro, teve um grupo junto com ele e tudo, mas sempre foi o cabeça, sempre foi com esse projeto brilhante. É isso que eu digo, o Rafael tem história do CSA. Se não foi um dos 2 melhores presidentes, foi o melhor presidente, na minha opinião, pela passagem, pelos títulos, pelas conquistas que teve no CSA. O CSA hoje totalmente equilibrado, estamos prestes a ter um CT de primeiro mundo, que posso falar para você. Então o Rafael está na história do CSA e com certeza não vai sair, vai permanecer sempre apoiando. Claro que não depende somente do Pedrinho e as coisas não se resolvem assim, mas ele já deixou claro, na opinião dele, seria o Valmar presidente do conselho e o Raimundo Tavares presidente executivo. Isso. É isso? São 2 nomes que eu acho que está, como eu falei para o Raimundo, é a bola da vez. O Raimundo e o Valmar, agora esperar. Beleza, Pedrinho campeão. Valeu. Obrigado pelo apoio aqui também no projeto, viu? Obrigado a você. Obrigado e parabéns pela casa, parabéns pelo Massagueirinho. Parabéns pelo projeto, mais uma vez um prazer estar aqui com você. Beleza, nós batemos um papo 10 aqui essa semana com o Pedrinho Tenório, do Bar e Restaurante Massagueirinha, que fica tanto na Ponta Verde como também aqui na Jatiuca, onde nós estamos e batemos esse papo 10 aqui com o nosso Pedrinho. Abraçando também aos nossos parceiros, a Madeiras do Brasil, que fica no bairro de Jaraguá, ali próximo à Praça Arraiol, e também de MB Farmácia, o nosso delivery 3313-2528, 3313-2528, MB Farmácia, na Avenida Maceió, no bairro do Tabuleiro. Até a próxima semana, com mais um convidado, com mais um Papo 10. Tchau, galera!